Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de gramática. Nós falaremos aí sobre ortopeia e prosódia. A minha voz provavelmente irá falhar em alguns momentos, porque eu tô com muita dor de garganta, então assim, minha garganta doendo muito. Não tô rouca porque eu não tô gripada, né? Eu tô com infecção de garganta, então a dor tá muito forte. Então vamos aqui, hoje nós iremos, né, estudar aí ortopeia e prosódia, nomes assim meio que estranhos, né? Talvez vocês nunca ouviram falar nessas duas palavras, mas nós iremos conhecê-las aqui. E aí eu vou explicando os exercícios já com o conteúdo, tá? Então vamos lá. Tem essa história em quadrinhos aqui, tá? Da Rosinha, né? Rosinha em beijo. Rosinha, me dá um beijo. Aí aqui, né? Ele fala: só dou se você me prometer que não vai contar pra ninguém. Aí ele, né? O Chico Bento fala: eu prometo. Chuac, né? O som do beijo. Ihihi. Ela vai, né? Acabei de beijar o Chico. Ela vai e conta, né? Então, olha aqui. Número 1. Rosinha comporta-se de modo contrário, de modo contraditório. Explique de que forma isso acontece. Gente, ela pede pra ele não falar pra ninguém. Só que aí, a hora que ela encontra a primeira amiga dela aí, ela vai e conta que deu um beijinho nele. Então, vocês vão explicar aí por que ela age dessa forma, tá? Seguindo aí, deixa eu diminuir aqui, ver se eu aumento aqui pra ficar melhor. Pronto. 2. A situação vivenciada pelos personagens é formal ou informal? Explique. 3. Que modalidade da língua portuguesa é representada nas falas de Chico Bento e Rosinha? É a modalidade oral ou é a escrita? E aí você vai explicar. Então, são duas etapas aí para que você responda corretamente o exercício número 3. Número 2 também. 4. A linguagem oral, empregada em contextos informais de comunicação, permite que as palavras sejam pronunciadas de maneira distinta. Em relação à forma como são grafadas, ou seja, como são escritas. No entanto, em contextos formais, nos quais a familiaridade com o interlocutor deve-se empregar a variedade padrão, de acordo com a norma padrão. Como deveriam ser grafadas, né, escritas e pronunciadas as palavras prometer, prometo e beijo, beijar. Então, você vai colocar e vai escrever como ela tem que ser de acordo com a norma culta e também como ela é pronunciada, tá bom? Essa é a número 4. Aí, agora aqui nós vamos para essa parte aqui que nos interessa, que é a ortopeia ou ortoépia. Então, na língua portuguesa, na área da fonologia, que é quando, né, tem estudo dos sons da língua, é o que trata da pronúncia dos fonemas. De acordo com a norma padrão, ela vai receber o nome aí de ortoépia ou ortoépia. Gente do céu. Ortoépia ou ortoépia. Nossa, minha voz falhou. Eu falhei, enfim, desculpa. Vamos aqui. Observe como deve ser pronunciada essas palavras, algumas palavras, né? Então, quando se tem aí um encontro vocálico com o I, né, elas são ditongos. Quando nós temos aí o X, ele vem pronunciado com KS, né? Axila, nexo. Quando nós temos encontros consonantais aí, eles devem ser pronunciados aí sem intercalar as vogais, né? Advogado, pneu, ritmo.
Palavras aí, né? Algumas palavras devem ser pronunciadas com E aberto, né? Cedro, destro, servo. Outras aqui com E fechado, né? Servo, grelha, verbete. Outras com O aberto, inodoro, suor, inodoro, suor, molho, tá? Depois aqui, com som fechado, boda, crosta, molho, tá? Que é o de caldo, né? Molho. Algumas palavras que no singular são pronunciadas com O fechado devem ser pronunciadas no plural com o O aberto. Então, por exemplo, jogo. Jogo é O fechado. Jogos já é o O aberto. O mesmo acontece com olho, olhos, polvo e povos. O ditongo aí, ei, ou, eles vão ser pronunciados inteiramente, sem cortes. Faixa, beijo, trouxe, tá? E aí, né, seguindo aqui, não se pronuncia o U depois do G em distinguir e extinguir. E não se pronuncia o U depois de Q em adquirir e aniquilar. Aí você vai estar perguntando assim, nossa, eu vou ter que memorizar todas essas regrinhas? Não, você aprende isso com a escrita, com a leitura, né, de bons livros, de bons textos, né, ou seja, que sejam dentro da norma culta, e também na escrita. E aí, quando, né, a questão da pronúncia, por isso que eu sempre pego no pé de vocês e peço muitos exercícios de leitura em voz alta, justamente por conta disso. Né? Nós vamos aprendendo isso com o passar do tempo e com o treino, que é a leitura. Vamos passar aqui para a próxima, aqui, que é a prosódia. Então, aqui tá pedindo para você ler em voz alta essas manchetes. Eu não vou ler, porque como eu disse para vocês, eu tô com a minha garganta destruída, tá? Então, vocês vão dar pause no texto de vocês, no vídeo de vocês, e vai fazer essa leitura aí agora em voz alta, tá? Assim como a gente sempre faz com outros exercícios, mas esse aqui é muito importante que você faça essa atividade de leitura em voz alta. E aí, terminou a leitura? Vamos passar aqui para a letra A. De acordo com a posição da sílaba tônica, classifique as palavras destacadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando nós temos, né, a pontuação ou o som mais forte na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Então, você vai classificar aqui, né, as palavras que estão destacadas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aí aqui a letra B tá a responder oralmente, mas de qualquer forma eu vou ler essa pergunta aqui com vocês. Você teve dúvidas com relação à pronúncia dessas palavras? Por quê? Então é uma situação que você vai responder aí consigo aí, né, pra si, tá? Na língua portuguesa, algumas palavras como Nobel, recorde e êxodo causam dúvidas em relação à forma como são pronunciadas. Então, quando se tem essa área aqui da fonologia que vem falando, vem tratando da pronúncia e da entonação mais adequada, ela é chamada de prosódia, tá? E aí aqui aparece a posição aqui da sílaba tônica em algumas palavras. Então aqui nós temos as oxítonas, as paroxítonas, proparoxítonas e palavras com dupla pronúncia, tá? Tem essa divisão aqui. Essa divisão aqui, vocês vão fazer essa leitura aí agora em voz alta. Eu vou pedir para vocês darem pausa aí no vídeo e fazer essa leitura. Eu não vou ler ela aqui com vocês, não é nem por conta da minha garganta. Eu quero que vocês tentem entender como é pronunciada cada uma dessas palavras. E aí, durante a nossa próxima live de gramática, eu vou fazer vou pedir para cada um de vocês fazer essa leitura aqui em voz alta para que eu possa ouvir, tá? Vamos aqui para o praticando, né? A seção do praticando, tá? Assinale as alternativas em que ao menos uma das palavras não apresente sílaba tônica devidamente destacada. Então, você vai analisar aqui e vai procurar aqui, né, alternativas que pelo menos uma, né, ao menos uma das palavras não tenha sílaba tônica
né, devidamente destacada, ou seja, ela não foi destacada corretamente. Tá? Lembrando que sílaba tônica é a sílaba mais forte aí da palavra. Seguindo aqui, novamente, gente, leia em voz alta essas frases. Em seguida, sublinhe as palavras em destaque cuja pronúncia do X tenha som de KS. Então, você vai dar pausa e vai fazer essa leitura aí em voz alta. Esse aqui também nós faremos depois durante a live. Na verdade, vocês vão fazer agora, mas a leitura eu quero ouvir também durante a live. 3. Observe a lista de palavras a seguir e classifique-as de acordo com as regras de ortopeia. Então, você vai observar essa lista aqui. E aí, você vai colocar quais pertencem a essa regra, que é dos encontros vocais pronunciados como ditongo. Depois, encontros consonantais pronunciados sem intercalar vogais. E, por fim, palavras pronunciadas com E aberto. Tá? Seguindo aqui para fazer em casa, leia os provérbios. Aqui nós temos 4 provérbios. Aí aqui na letra A, pede para que você relacione os provérbios aos sentidos expressos por eles. Então, o número 1 é aqui, eu venho e coloco. O número 2 é aqui, enfim, você vai marcando aqui de acordo com os provérbios acima. B. Como são pronunciadas palavras em destaque? Com o aberto ou o fechado? Isso você vai observar aqui, ó. Nós temos aqui as 4 palavras, tá? Se é com o aberto ou o fechado. No plural, ocorre alguma mudança em relação à pronúncia dessas palavras? Identifique. Então, você vai mostrar aí. Então, até agora, pouquinho ali para vocês essa regrinha, né? Do plural e do singular, que muda aí, né? Um passa a ser aberto, o outro fechado, né? Enfim. E aqui, por fim, esse último exercício, né, com base nas questões anteriores em relação ao modo como são pronunciadas, quais são as características em comum de olho, polvo, jogo e corpo? Notem que todas essas palavras têm o som fechado, o fechado, tá? Então, né, eu já dei uma dica aí para vocês. Quando elas vão para o plural, o som do O deixa de ser fechado e passa a ser aberto, tá bom? E aí, meninos, a tarefa de casa é essa que eu acabei de explicar para vocês, responder da página 62 a 66. Tudo bem? Beijo para vocês, tudo de bom, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de pé, nossa segunda atividade de pé, na segunda aula de pé, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria essa moda rápida. E o que moda rápida tem a ver com o pé, tem a ver com qualidade de vida e tem a ver com finanças. Então, muita gente sente que existe uma grande satisfação em adquirir peças, ou de roupa, ou acessórios, ou maquiagem, enfim. Comprar algo, principalmente ligado à indústria da moda, tem a ver com autoestima e tem a ver com satisfação. E isso pode se tornar um programa comum, por exemplo, no fim de semana, ir ao shopping e a gente comprar alguma coisa. Ou geralmente ir ao shopping e sempre ficar só olhando algumas coisas que pode vir a comprar, ou imaginando aí como ficaria essas peças em você. Então, nós consumimos muitas roupas, muitos acessórios, muita maquiagem. E isso se dá porque o cérebro, ele realmente, ele fica animado em adquirir novidades e principalmente fica é, feliz em conseguir uma oferta, saber que comprou algo por um preço inferior ao que ele realmente vale. Isso nos deixa felizes. Então, essa questão da oferta, ela faz com que ela age no nosso cérebro, nos deixando realmente felizes em adquirir um produto, em comprar algo, e isso as grandes indústrias já sabem
e usam desses artifícios. Existe esse escritor, Richard Taylor, que ele é autor do livro Como Tomar Decisões sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade. Esse escritor ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2017, ao comprovar que boa parte de nós age irracionalmente nas decisões econômicas que toma. Ele mostra que a gente tem a tendência de gastar pensando no presente e desprezando aí o futuro. E isso explica, por exemplo, o crescimento do uso de cartão de crédito, justamente porque ele nos tira o peso de ter que pagar de imediato por alguma coisa. É como se não houvesse aquele custo, como se o futuro um dia fosse chegar, mas ainda não chegou. E a gente sabe que vamos nos aposentar, mas poucos se encorajam no sentido de poupar para essa fase da vida. Que a gente vai chegar à velhice, a gente sabe, mas a gente não pensa muito em poupar para esse tempo da nossa velhice. A gente costuma gastar com o nosso presente. E por isso a gente compra roupa, por isso paga academia, enfim. Isso são coisas que diz respeito ao nosso presente. Então, as liquidações e promoções, elas são aquelas ofertas que, que aparecem exatamente para o nosso estímulo, para estimular o nosso cérebro e diante de uma oportunidade. E quando a gente está diante dessa oportunidade, a gente meio que baixa a guarda. E esta é uma forma que as indústrias já sabem de driblar a nossa consciência e reduzir aí um pouco a nossa racionalidade, oferecendo uma compra impossível. Quem nunca agiu dessa forma? As compras realizadas por impulso, elas tendem a gerar um prazer momentâneo e por isso é tão difícil de não ceder a esse tipo de atitude. Geralmente a gente cede, a gente diz sim. Você sabe o que é fast fashion? Então, ela ela significa moda rápida, como o próprio nome diz, fast fashion. É uma moda ágil e instantânea, em que você paga menos por um produto imediato e muitas vezes com uma qualidade inferior. Porém, frequentemente nós percebemos que, por exemplo, aquele vestido ou uma camiseta tá com um precinho bom e às vezes a gente nem precisa, mas a gente compra isso, essa camiseta ou esse vestido, e isso traz consequências perversas para milhares de pessoas e também ao meio ambiente. Para fabricar peças tão baratas, ou superfaturá-las, para é necessário que essa indústria ela tenha lucro. E para se ter lucro, é preciso ter uma mão de obra. E essa cadeia de produção, ela recebe quantias mínimas e na maioria das vezes com trabalhos e condições extremamente precárias. Existe uma corrente que está na contramão desse fenômeno, que é a slow fashion, ou seja, moda lenta. Esse movimento visa a sustentabilidade, o consumo consciente e o estreitamento do elo que existe entre quem produz e quem consome, valorizando então essa diversidade e dando uma nova alternativa de moda para as pessoas. Então, vamos pensar um pouquinho em como você age diante das suas compras. Você vai preencher a página
na página, deixa eu mostrar para vocês, na página 84, existe esse pequeno questionário. Preencha o questionário a seguir para avaliar seus hábitos como consumidor. Então, de um por um, você vai anotar. Você costuma comprar por impulso? Nunca, de vez em quando, com frequência, enfim, você vai ler cada pergunta e responder conforme a sua maneira de consumir. Pois bem, depois você vai agora confira suas respostas. Qual que é a maioria das suas respostas? A maioria das suas respostas são nunca, então você vai saber que tipo de consumidor você é. De vez em quando, um outro tipo de consumidor. E com frequência, você é um terceiro tipo de consumidor. Essa segunda, ela está pedindo para ser feita em grupo, porém, nós não temos condições de fazer ela em grupo. Então, o que eu peço para vocês? Apenas que leiam, pensem aí em cada uma dessas alternativas e pensem um pouquinho a respeito. A primeira, bastante interessante. Você tem ideia de onde e como são feitas as roupas que você compra? Você tem essa ideia? Sim, não tem? Pensa um pouquinho. Talvez você queira pesquisar a marca que você compra, se a marca utiliza esse processo que a gente já viu, né, que é o imperialismo, se ela domina aí uma parte da Ásia ou da África para que o seu produto venha de uma mão de obra mais barata e mesmo sendo um artigo de luxo, feito por uma mão de obra mais barata, enfim. Leia cada uma desses questionamentos e pense um pouquinho sobre o seu modo, seu estilo de consumo. Então, depois que vocês lerem todos, responderem ao questionário e descobrirem qual é o seu tipo, que tipo de consumidor você é, você vai postar uma foto, pode ser só dessa primeira parte aqui, não tem problema, só da página 84 e posta lá no Classroom. Vale 3 pontos essa atividade. Espero que vocês gostem de fazê-la, né? Afinal de contas, você vai descobrir um pouquinho sobre você mesmo. Então, galera, é isso. Qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp, dentro do horário, por favor. E também a gente se encontra na nossa live, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, na nossa live de quinta-feira, a gente pode estar conversando sobre essa atividade de OPE ou alguma atividade de artes que vocês queiram conversar, tá ok? Beijos para vocês e até nossa próxima aula.